Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula que tem como objeto de conhecimento formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço, compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos públicos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. O detalhamento para o nosso objeto de conhecimento é concepções antropológicas sobre o sagrado e profano e os ritos de passagem nas sociedades amazônicas, manifestações religiosas na Amazônia e pluralismo religioso e diálogo interreligiosos. Muito bem, todos e todas prontos? Então, vamos à nossa aula! É muito comum para todos nós, em nossas comunidades, nos nossos contextos sociais, este cenário, né, que vocês podem visualizar uma barraquinha aqui de vendas, de guloseimas, de brincadeiras desse lado, desse outro lado também, e ao fundo vocês podem perceber uma igreja. Estas barraquinhas representam festa, comilança, bebedeira, né? Sucos, refrigerantes e, às vezes, danças que se apresentam aqui nesses espaços, que são conhecidos como quermesses ou arraiais, aí em homenagem a um santo católico, geralmente. Olha, essa festa aqui na frente de uma igreja. Como é que é essa história? Uma festa, muita alegria, bebedeira, comilança, na frente de uma igreja? A igreja representa o sagrado. Isso mesmo, a igreja representa o lado sagrado de uma sociedade. É uma instituição social considerada aí para conservar o sagrado. E a festa aqui no arraial, com as barracas, é o que então? É sagrado? Não, esse é o lado profano. Isto aqui é só um exemplo do que acontece, por exemplo, no arraial de São João. Exatamente, que tem o lado profano, que são as festas, e o lado sagrado. E as ciências sociais e humanas aplicadas percebem e entendem este fenômeno com o olhar de uma ciência também muito específica, que é a antropologia. Sim, a antropologia, ela percebe, ela estuda, ela busca entender como se dá essa relação entre o sagrado e o profano, ou seja, entre a igreja e este arraial, como é o exemplo aqui dado para vocês. Está muito claro isso? E antropologia, será que está claro? Talvez não. É por isso que nós vamos aqui trazer para vocês o conceito de antropologia, que busca compreender como o ser humano formou-se e tornou-se o que ele é. Portanto, o antropólogo busca as raízes do ser humano, estabelecendo, como, por exemplo, a história, um estudo do passado para compreender quais foram estas origens. É como se o ser humano, se a sociedade aí em conjunto fosse colocada diante de um microscópio e o antropólogo, que é esse cientista social, que tem esse conhecimento, adquire as técnicas, as habilidades para olhar esta sociedade, esta comunidade através desse olhar microscópico e entender como essa sociedade se forma, isto é, feito de uma maneira muito física ou também biológica, mas também social e cultural e até mesmo linguística, dependendo de qual vertente da antropologia
estudada e de qual método antropológico é utilizado. Percebam que existem várias formas de fazer esses estudos antropológicos para compreender a formação e a origem daquela comunidade, daquela sociedade. Os estudos antropológicos, eles estudam o que exatamente? Eles buscam compreender como os povos viveram e como os seres humanos formaram-se. Sim, esta é a resposta para o que é que a antropologia estuda. É justamente isso, pois dessa maneira o antropólogo busca o trabalho de imersão numa determinada sociedade, a fim de absorver e traçar teorias e a constituição cultural ou física dos indivíduos daquela sociedade. É exatamente como olhar para o indivíduo através de um microscópio. E a antropologia, ela está aí muito aliada à sociologia, porque elas fazem parte do mesmo grupo que são as ciências sociais. E neste caso, a antropologia surgiu como uma ferramenta da sociologia para compreender as diferenças étnicas dos seres humanos e, com um objeto bem específico, servir como meio de análise, de auxílio para o capitalismo industrial. Olham como a antropologia e a sociologia conseguem associar esses conhecimentos de análise, de observação microscópica, por assim dizer, de uma sociedade para também entender como a sociedade capitalista industrial pode interferir naquele mesmo grupo social. Ou seja, uma sociedade pode ser vista sobre diversos olhares das ciências humanas. E aqui estamos exemplificando a antropologia, que é o olhar antropológico, e a sociologia, que é o olhar sociológico. E estes dois olhares juntos vão nos fazer entender o sagrado e o profano nas sociedades, sejam elas quais forem, porque os primeiros estudos antropológicos eram extremamente etnocêntricos, ou seja, eles analisavam as culturas diferentes com base no ponto de vista de uma pessoa imersa numa cultura europeia. Sim, porque surgiu na Europa. E com isso, os europeus, eles visavam mostrar que a sua cultura, no caso a europeia, e o seu desenvolvimento eram superiores às demais sociedades, colocando a colonização como um movimento necessário da civilização. Sim, eles colonizavam para civilizar. Era isso que eles diziam, né? Para aquelas sociedades que, nesse ponto de vista, eram atrasadas. Mas isso não é verdade. Aí que começamos a perceber a particularidade de cada sociedade, não como algo atrasado, como alguns dos primeiros olhares antropológicos lá na Europa começaram a dizer para justificar os seus movimentos colonizatórios. E aí, os estudiosos, eles avançaram nessa questão, por exemplo, é apenas um dos elementos, o sagrado e o profano, porque cada elemento tem uma especificidade para aquela cultura, tem uma importância singular. O que é importante para mim, nem sempre é importante para você, que pertence a outra constituição cultural. Neste caso específico, do sagrado e do profano, eles seriam duas modalidades de existência assumidas pelo homem em sua história. Isso em qualquer sociedade, porque são maneiras de ser no mundo e no cosmos. Ou seja, o mundo é compreendido a partir desta percepção do que é sagrado e do que é profano.
Um autor que nos traz essa percepção inicialmente é Mircea Eliade. Ele é um cientista da religião e afirma que o universo religioso sempre envolve a noção de sagrado e profano. Vejam, sempre vai envolver essas duas noções, que é a experiência religiosa, que acontece através do símbolo, do rito e também do mito. O símbolo, o rito e o mito são muito importantes. Outro autor também que contribui para reforçar esta percepção é Émile Durkheim. Para Durkheim, a característica essencial da religião é o sagrado, que é algo extraordinário, enquanto o seu oposto, que é o profano, está relacionado às coisas ordinárias e mundanas. Vejam que interessante, são opostas, mas necessárias para que aquela sociedade exista. Essa distinção entre sagrado e profano, ela não é da mesma ordem que a distinção, olhem bem, entre o que é sobrenatural e o que é natural. O sagrado e o profano, para as ciências sociais, para a antropologia especificamente, é algo concreto, porque está presente na organização de determinada sociedade, de determinado grupo social. Um exemplo, este totem aqui, que compõe o nosso cenário, ele tem uma simbologia que é significativa para um determinado povo. Ele pode não ser compreendido por mim, nem por você, que visualiza, né? Para nós seria só aqui uma escultura de madeira colorida, bonita, mas não. Isso aqui é um totem que tem toda uma representatividade sagrada para um determinado povo originário aqui das nossas Américas e também em outros lugares do mundo. É por isso que nós devemos, sim, compreender a coexistência, né, que está presente entre o sagrado e o profano. Isso não pode ser descartado. E para nós, digamos assim, fecharmos esta compreensão inicial entre o sagrado e o profano, nós vamos deixar aqui dito que sagrado é todo aquele espaço, objeto, símbolo que tem um significado especial para uma pessoa ou para um grupo. Tem um significado especial? É sagrado? Ok, para aquele grupo tem essa representatividade. Para mim, talvez não tenha, mas para aquele grupo específico, pode ser que tenha. E o profano, por outro lado, é tudo que não é sagrado. Pronto, não é sagrado, é profano. É toda a vida comum do dia a dia, os fatos e os atos das rotinas diárias de cada povo, de cada sociedade. E entre esses atos diários em que se misturam o sagrado e o profano, nós trazemos os exemplos dos ritos de passagem. São ritos que acontecem nas diversas sociedades em vários lugares do mundo. São aqueles ritos que marcam momentos importantes na vida das pessoas. Só que, olha, só para vocês terem ideia, nesse contexto amazônico, tem um rito de passagem da fase da infância, né, daquela fase de criança, para a fase adulta. Olha aqui a imagem, isso aqui é uma tucandeira, é uma luva de palha. Dentro dessa luva existem muitas formigas, que são a tucandeira. E este jovem rapaz, parece um adolescente, e de fato tem que passar por essa prova de colocar a mão dentro desta luva e, de acordo com esse rito, suportando este momento tão importante para aquela sociedade, ele então será aceito naquele grupo social como um indivíduo adulto. Olha que interessante esse rito de passagem para este jovem do sexo masculino. Já a outra imagem, que é essa aqui, olha, 15. O que isso lembra para nós?
principalmente para as meninas, para as moças aí, né, para indivíduos do sexo feminino na nossa sociedade. 15 anos é o momento de apresentar aquela moça para a sociedade, no baile de debutantes, numa festa que é organizada. Observem que são ritos de passagem, são diferentes. Passagem de uma fase, digamos, da infância ou da adolescência para a vida adulta, aqui como é o ritual da tucandeira, e a festa de debutante, que marca os 15 anos de uma menina, de uma moça. E tudo isso também está aí misturado, o sagrado e o profano. E aqui, na nossa Amazônia, especificamente, além da tucandeira, existem manifestações religiosas. É outro tópico do nosso detalhamento, do nosso objeto de conhecimento, que está relacionado a esta temática, que são as manifestações religiosas na Amazônia. Se é impossível falar de uma única cultura indígena, é impossível falar de uma única religião. Cada povo indígena brasileiro tem seu próprio sistema de crenças, seus rituais, seus deuses e suas lendas. Algumas das principais características das religiões dos povos indígenas é a figura do xamã, que é o pajé, por exemplo, na língua tupi-guarani. Então, essas manifestações religiosas estarão presentes aqui na nossa Amazônia. É a cosmovisão religiosa dos povos da floresta e seus referenciais espaciais que são materializados por meio das práticas mágico-religiosas de curas, pagelanças, benzeções e o manejo de plantas medicinais, bem como pela assistência terapêutica realizada por curandeiras, por parteiras, exemplificando assim, só para exemplificar, a riqueza e a densidade simbólica construída por essas comunidades tradicionais ao longo da história e de encontro entre matrizes étnico-religiosas distintas. Olha que interessante, aí já se mistura matrizes étnico-religiosas diferentes. São religiões, digamos assim, como a cristã, como as religiões indígenas, como as religiões africanas, elas se cruzam, se fundem e trazem essa diversidade que é a riqueza aqui da nossa Amazônia. Nós podemos também mostrar um vídeo que traz a importância dessa religiosidade e dessa diversidade dos povos originários. Vamos assisti-lo? Lutou para conseguir manter o Xingu, o Pacto do Xingu, foi nosso herói, um homem que nunca foi Orlando Vilas Boas, um homem que nunca foi explorador. A exata implicação, né, e o sentido do que a gente tem dentro do acervo de Lille, né, está implicado nesse movimento de repatriação, né, que é a gente efetivamente entender, né, enfim, né, o tratamento mais adequado, né, que a gente pode conferir a esse tipo de artefato, né, que tem um uso ritual. E é uma característica, né, na verdade, desse acervo. Né, eles são, sobretudo, ornamentos corporais, né, produzidos para contextos rituais. As comunidades, os povos indígenas que têm relação com os objetos, eles precisam ter resguardado a eles o direito, né, de se aproximar das peças, de interagir com as peças, porque tudo para nós tem uma conceituação espiritual. Cada objeto conta uma história para a gente, cada objeto tem energias, tem espiritualidade, tem um envolvimento cosmológico que é diferente. O ritual do Quarupi, ele é um ritual fúnebre. Ele é um ritual onde a família que perdeu seu ente querido faz esse processo de ritual para
retirada do luto, né? O pajé que vai entrar na mata, que vai escolher o tronco que vai receber o espírito daquela pessoa que se foi, para ser levado para o centro da aldeia, para ser enfeitado, né? E a família poder chorar pela última vez. A alma dessa pessoa, ela vai para a nossa aldeia espiritual e o tronco que foi utilizado, né? Ele vai ser levado para o fundo do rio, né? No nosso caso, para a lagoa. E fica a pessoa como se ela estivesse tendo descanso, né? Merecido, né? Do que ela precisa. Vejam a importância de cada artefato, de cada objeto dentro desse plano do sagrado para cada povo indígena ou para cada sociedade. Recentemente, o Brasil recebeu de volta um manto religioso de penas de uma determinada nação indígena. Essa volta foi muito valorizada porque é uma representação da importância desses artefatos para aquele povo, para aquela sociedade. E foi até cantado como tema de uma escola de samba do Carnaval Paulista. Vejam só o quanto é importante o pluralismo religioso e o diálogo interreligioso. É por isso que nós devemos aí respeitar esta interculturalidade que é, na identidade cultural da Amazônia, de fundamental importância para destacar o elemento da diversidade e o intercâmbio simbólico-cultural vivenciado historicamente por indígenas, negros e brancos nesta região do país específica, que é a Amazônia, proporcionando um pluralismo religioso e diálogos interreligiosos aí entre esses diversos povos, entre essas diversas etnias. E nós podemos pensar isso aí através da imagem que vamos ver a partir de agora. Nestas imagens, nós podemos perceber vários elementos religiosos interligados, religiões indígenas, religiões de matriz africana, religiões de matriz europeia, no caso da cultura branca, e tudo isso representa um pluralismo religioso e interreligioso dentro da Amazônia. Tudo isso que vocês veem acontece dentro da Amazônia. O papel que a devoção e as festividades aos santos do catolicismo popular exercem sobre a vida e a formação cósmica dos povos da floresta e a relação que está bricolada às crenças, nos encantos, nas entidades sobrenaturais que habitam as matas, os rios, os lagos, são intercruzadas nessas freguesias, nessas sociedades. Ressaltamos aí, portanto, a importância da figura do pajé, das benzedoras, com esses benfazejos, curadores e peritos no controle das forças das encantarias afro-indígenas. Todos esses elementos responsáveis para a compreensão das identidades locais. Por mais que estes encontros e empréstimos religiosos que estão presentes na cultura tenham sido silenciados ao longo do tempo, sim, porque muitos deles parece que quiseram se silenciar. Mas isso, para todos nós, quer identificar cada um de nós como branco, como índio, como negro, quer nos identifiquemos como europeu, judeu, árabe, americano, ou amazônida, caboclo, ribeirinho ou qualquer outro adjetivo para marcar o lugar social de onde falamos. Remetemos-nos às zonas de contato, ou seja, esse contato intercultural e interétnico. Se habitamos na Amazônia, somos alinhavados em nossas cosmologias cotidianas pelos conhecimentos do mundo indígena e africano em profundas interconexões. Tudo isso está, assim, misturado, como se diz, aqui dentro deste quadro, onde essas religiões de matrizes diferenciadas, como a indígena, como a de matriz africana, como a de matriz europeia, que é a branca, está tudo junto. É por isso que nós devemos respeitar e compreender esta
culturalidade aqui dentro do nosso espaço amazônico, que forma cada um de seus habitantes. Voltamos aqui para o nosso arraial, já que vocês agora já compreendem, um pouco desse sagrado e desse profano. Esse porte que acabou de cair marca exatamente o fim de um momento em que o religioso, em que o sagrado e o profano estão misturados. Esse mastro, ele representa aí uma prenda que os santos que são homenageados nesta festa estão colocados bem no alto. Ao final da festa, este mastro vai ser derrubado, esta prenda, esses que geralmente são alimentos, objetos, são distribuídos de forma coletiva e são elementos sagrados deste momento ritual. Aqui há sim uma predominância da etnia cultural católico-cristã, também presente na nossa Amazônia, que é o mastro religioso, que destaca-se nas festividades. O mastro é sempre erguido no primeiro dia da festa, acompanhando toda a programação. E no último dia da festividade, ele é derrubado, que é justamente o dia do santo. Mas também temos as encantarias amazônicas em outras paragens, em outros lugares. Essas encantarias, elas existem concomitante com os santos católicos dos povos aqui na Amazônia e cultivam expressivas crenças em seres sobrenaturais chamados de encantados, que são entidades. Vocês com certeza também já ouviram falar no Curupira, no Boto, no Mapinguari. São entidades aqui da nossa Amazônia que muita gente acredita, né? Porque elas existem aí dentro da nossa floresta. Não é isso que diz a crença? Mas, por outro lado, existe a encantaria amazônica. E a encantaria, ela é justamente para quando você adentra dentro aí dessas dimensões da Amazônia, você vai conseguir descrever essa dimensão religiosa com destaque para os nossos povos, onde há fortes indícios da mistura aí de várias religiões que dialogam com bases em questões, em assuntos, em crenças que vêm desde o período colonial até os dias atuais. Vem também deste período que acompanha toda a história dos povos amazônicos, as benzeções e as pagelanças. Quem já não foi benzido aí por uma benzedeira na nossa Amazônia, hein? Você já recebeu essa benzeção com aquelas folhas que são consideradas sagradas? Essa benzeção também está presente na cultura amazônica, que também é uma expressão dessa mistura de crenças e de fatos religiosos. A pagelança e as benzeções, elas estão recorrentes aí no nosso tempo e são ferramentas necessárias para o tratamento de doenças, infortúnios ou até acontecimentos considerados anormais no cotidiano da população local. Aí vem também as pagelanças. Vejam aí o significado de pagelança dentro da cultura local. Ela vem dentro da cultura cabocla, que mistura um pouco do indígena e que é tudo vivenciado aqui dentro da nossa Amazônia. E tem como figura central o xamã, o pajé, que realiza uma viagem para o mundo espiritual e traz aí a resposta ou a cura para doenças ou malefícios. Tudo isso é a pagelância, que diz respeito à interligação interreligiosa que existe na nossa sociedade. Para Maués e Villacorta, eles são estudiosos que eles identificam o benzedor com características como um especialista, que podendo ser também
um experiente que alia a condição, um dom especial que caracteriza a sua especialidade, saber benzer, mal-olhado, quebranto, erisipela e outras suscetíveis também de benzeção. O benzedor usa orações e, como eu falei, folhas especiais e ervas no momento da benzeção. Tudo isso, gente, caracteriza o pluralismo interreligioso que existe na nossa Amazônia, que a natureza e divindades são sinônimos de uma mesma realidade, a necessidade e o cuidado da preservação ambiental como uma constante preocupação para a garantia das forças sobrenaturais que sustentam o existir dos povos desta religião amazônica e de suas religiões, através dos seus conhecimentos indígenas, através dos conhecimentos de afrodescendentes e através dos conhecimentos cristãos, católicos, dos brancos. Tudo isso representa o nosso pluralismo religioso e deixar que o Amazônida fale de si e para os seus, afirmando-se como orgulhosos de quem são e de suas raízes culturais. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos nas próximas aulas.